A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de conversar uma porção de sua palavra. Eu agradeço a minha pastora presidente, pastora Luíde Ramos, e ao pastor idealizador de todo este projeto, pastor Gedeon Júnior, pela oportunidade. Meus amados, em continuidade ao livro de 2 Samuel, capítulo 19, ontem nós estudamos do versículo 1 ao versículo 8. Hoje nós vamos do versículo 9 até o versículo 15. No versículo 9 diz assim: Em todas as tribos de Israel, o povo discutia dizendo: Davi nos livrou da mão de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora ele fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou seguir a mensagem aos sacerdotes Zadoque e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos de sangue, do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E disseram, E digam a Amasa, você é sangue do meu sangue, que Deus me castigue com todo o rigor, se de agora por diante você não for comandante no meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Muito bem, meus amados irmãos, nós vemos que no versículo 9, em todas as tribos de Israel, ou seja, os apoiadores de Absalão, de fato das tribos, incluindo Judá, estavam em confusão e conflito sobre o que haverá de acontecer agora. Absalão está morto, perdemos o nosso líder, o que faremos com Davi? Iremos devolvê-lo ao trono? Renovaremos com ele a nossa lealdade? Nós vemos que os argumentos estavam sendo o quê? A favor de Davi, Porque todos os homens deveriam prestar lealdade ao rei. E esses argumentos estavam sendo alicerçados sobre a história. Afinal, meus amados, não fora ele quem libertara Israel de todos os seus opressores? Nós vemos que Davi, ele derrota 8 nações inimigas. Lá em 2 Samuel 10, no versículo 19, nós vemos que Davi ele enfrentou e ele ganha 8 guerras. A guerra civil contra Isbosete, a vitória sobre os jebuseus, o que possibilitou o estabelecimento da capital de Israel em Jerusalém. E por terceiro, a maioria dos filisteus e seus aliados foram derrotados, e que permaneceu deles, e aquilo que permaneceu deles foi confinado, deixando de ser uma força ameaçadora. As guerras adicionais somente contra os filisteus, que consolidaram as vitórias anteriores. Em quinto lugar, os moabitas foram derrotados. Em sexto lugar, Hadadezer foi derrotado, e a primeira vitória importante foi essa no extremo norte. Os idumeus foram conquistados, e os amonitas e as forças sírias em gerais foram destruídas, e os que restaram
foram aqueles que tiveram que se sujeitar e pagar tributo. Nós vemos aí que, embora eles tivessem feito tudo isso, o povo tinha sido rebelde, apoiou Absalão, fazendo o seu verdadeiro campeão, que era Davi, o quê? Fugir, né? E eles tinham de reparar a brecha causada, trazendo-o de volta e restaurando toda a normalidade. Nós vemos que, com o colapso da rebelião, com a morte de Absalão, a paixão acompanhante passou, ficou para lá, né? E o povo começa a relembrar tudo quanto devia a Davi. E Absalão agora era o quê? Era morto. E com ele a rebelião e a paixão pela sua causa. Nós vemos aqui no versículo 10 que somente aqui a gente vê e recebe essa informação de que Absalão foi ungido. É difícil acreditar que os sacerdotes, né, que apoiavam a Davi, tivessem realizado uma cerimônia a favor de Absalão. Isso pode ter sido feito por algum profeta, ou apenas seria uma expressão que significa ter sido nomeado, né? Não sabemos ao certo isso aí. E o consenso geral era o quê? Trazer Davi do seu exílio e estabelecê-lo como rei. Naturalmente, isto aconteceria de qualquer maneira, mas era conveniente que Davi obtivesse apoio. Sendo assim, uma vez que Absalão foi retirado do caminho, não demora muito para que o povo se volte novamente a Davi, com um renovo de sentimento de gratidão por tudo quanto ele havia feito por Israel. Não obstante, eles hesitaram e embaraçados, né? Ademais, vemos que Davi aqui facilmente poderia ter tirado alguma espécie de vingança do povo, especialmente dos anciãos e dos líderes que haviam se transferido todo o seu apoio para Absalão. Isso, sem dúvida, dava-lhes alguma razão para hesitar em restaurar a ordem antiga, né? O medo de Davi voltar e eles sofrerem retaliação. Mas Davi age diferente, né? Davi é um homem que tem um coração assim, bem diferenciado mesmo. Então Davi manda dizer o quê? A Zadok e a Abiatar. Davi, ele pertencia à tribo de Judá, mas até mesmo essa tribo hesitava em trazer Davi de volta a Jerusalém para reassumir o governo. Nós já fomos informados sobre a confusão em que Israel fora colocado, né? E era necessário que Davi tomasse a iniciativa e enviasse um mensageiro aos sacerdotes Zadok e Abiatar, perguntando-lhes o que havia acontecido, pois o resto de Israel já havia agido favoravelmente a Davi. A gente vê que eles estavam receosos, era essa a questão, né? E a opinião pública estava na frente dos líderes. A razão pela qual Judá hesitava era naturalmente que eles tinham sido líderes da rebelião. Davi, entretanto, revelou-se um diplomata e não salientou o fato. Ele simplesmente exortou aquela tribo a apressar o processo, a fim de que a normalidade retomasse ao país. O norte e o sul demonstraram uma tendência de separação, e que finalmente acontece após o reinado de Salomão. Mas nesse ponto, Davi aqui, nesse momento, ele preserva a unidade, e ele não lançou Judá contra o norte, mas lembrou-lhes diplomaticamente que as outras tribos já tinham agido, né? Aí nós vemos no versículo 12, ele diz: olha, vós sois meus irmãos. Os argumentos de Davi foram: nós somos da mesma tribo, somos da mesma família, somos irmãos de uma maneira toda especial. Davi, ele continua a sua diplomacia. Ele tinha ligações de sangue mais estreitas do que o resto de Israel. Essa série de uma boa razão
né? E nós vemos que quando ele fala com Judá, ele trata de uma maneira especial. E ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, Judá assume a liderança. Uma vez que ele demorou a apoiar Davi, a volta de Davi ao trono, normalizava as coisas após a confusão causada pela rebelião que foi encabeçada por Absalão. O rei, ele reconhece a sua relação especial com aquela tribo. E esse fato foi calculado para encorajá-los e apressar a reentronização de Davi. Aí nós vamos ver que existe uma grande concessão. Segundo tudo indica, Davi estava disposto, por causa de Judá, e também ansioso por sua causa própria, a depor Joabe como principal general do exército, nomeando Amasa em seu lugar. Esse homem seria mais amigável com Judá, que certamente tinha feito muitos inimigos, e sem dúvida também para Israel. Além disso, Davi, ele foi o quê? Insultado com duras palavras de Joabe. E quando este lhe ordenara parar com as lamentações por Absalão e continuar a governar, né? Que foi aquele momento que Absalão faz Davi cair em si, né? Voltar à memória. Davi, ele anelava contar com um homem que fosse um instrumento de paz naquele momento. Por isso, ele escolhe Amasa nessa hora. E a parte ridícula de toda a situação era que Amasa tinha sido o principal general do exército de Absalão. Tinha trabalhado contra Davi e Davi o coloca para tomar conta do exército. De modo que Davi continuava com dificuldade de distinguir, nós vemos aqui quem era amigo, quem era inimigo, né? Mas a acusação de Joabe, a forma como Joabe agiu, fez Davi colocar esse rapaz. Fazia muito, Davi estava com desassossego por causa da fortíssima influência de Joabe. E agora, desde que ele havia matado Absalão, ele decidira livrar-se, né? Dizer, não quero mais esse homem aqui. E naturalmente seu ato fora injusto e brutal. Amasa deveria ter sido punido por traição, mas não aconteceu. E segundo as condições antigas, isso significava uma execução, porque ele havia traído o rei. Além disso, Davi subestimou a Joabe, o que não era algo fácil. O que Davi realmente conseguiu foi provocar o assassinato de Amasa por Joabe, que nós vamos ver em 2 Samuel 20, versículo 10. O que seria algo previsível, porque Joabe, ele não tinha ambições políticas. Ele não queria ser rei, mas ele era muito zeloso quanto à questão de quem seria o chefe do exército de Israel. E aí nós vamos ver Davi falando no versículo 13 ainda, tu não és osso, o meu osso, a minha carne, né? Irmãos, nós sabemos que tanto Joabe quanto Amasa eram sobrinhos de Davi. E Amasa era um dos filhos das irmãs de Davi. No versículo 14, nós percebemos que realmente Davi, olha, as palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. Davi era um homem que sabia realmente conquistar o coração dos outros homens. E foi exatamente o que fez com Judá, como se fosse um só homem. A lealdade deles foi recuperada. Logo, uma mensagem estava a caminho do rei: volta, és bem acolhido. Era tempo de reconciliação e não de acusações. O conflito, ele terminara com a morte de Absalão, mas agora eles deveriam preocupar-se com o bem-estar de Israel. E Davi era um homem ideal para promovê-lo. Põe a confiança nas pessoas tanto quanto você puder, e isso não lhe falhará em exercitar a confiança delas para com você. E foi isso que Davi fez, né? E aí no versículo 15, nós vemos que o cortês Davi, ele foi
tratado por Judá de forma cortês também. E a tribo de Judá envia uma delegação ao encontro dele em Gigal para acompanhá-lo quando ele atravessasse o rio Jordão. E então, desde a margem do rio Jordão, eles escoltam até Jerusalém. E, portanto, Judá caminhou 1 milha extra. E a diplomacia rendera o quê? A volta de Davi. Gigal ficava a cerca de 19 quilômetros de Jerusalém e 1/3 parte disso do rio Jordão. Portanto, as distâncias envolvidas não eram grandes, mas o espírito do ato era bom para todas as pessoas envolvidas. O seu rei estaria de volta. E hoje nós acabamos mais uma partezinha de 2 Samuel, capítulo 19. Amanhã, querendo Deus, continuaremos a conversar. Que Deus os abençoe de forma especial neste dia.